Para especialistas, a denúncia apresentada pela PGR contra Jair Bolsonaro e mais 7 réus por golpe é sólida, mas o resultado do julgamento deverá abrir brechas para recursos. Matheus Dias. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o primeiro dia de julgamento ocorreu como esperado. O advogado Celso Vilardi afirmou que hoje vão ser respondidas todas as acusações da PGR. Ele confirmou também que Bolsonaro, mais uma vez, não vai comparecer à sessão da primeira turma do STF. A sessão de julgamento foi como todo mundo imaginava. Os pontos principais para a defesa do presidente Bolsonaro foram a fala do Procurador-Geral da República e do advogado do colaborador. Nós vamos responder amanhã, ponto a ponto, o que foi dito hoje dentro da defesa técnica que nós já fizemos. Nós vamos combater isso amanhã, ponto a ponto. Agora, amanhã conversamos. Eu não posso adiantar a sustentação oral, seria até uma falta de respeito. Então, eu preciso... certeza que o presidente não vem? Não vem. E nem o Nós dia? Vamos... Não, um dia não dá para dizer. Amanhã ele não vem, eu disse que ele não está bem, ele não estava bem, e acho que amanhã ele não vem. Mas agora eu tenho mais uma noite mal dormida antes da sustentação. Então, tchau para vocês. Para o professor de Direito Constitucional Gustavo Sampaio, a primeira mensagem do ministro Alexandre de Moraes em defesa da soberania do judiciário, criticado tantas vezes por Bolsonaro e aliados, entre eles Donald Trump, foi clara. É inevitável que alguns recados fiquem. O primeiro deles foi o de dizer, Alexandre de Moraes, que o Brasil é um país soberano e a soberania não é só a soberania externa, ela também é a soberania interna. E a soberania interna, ela se corporifica na legislação do Estado Nacional e na jurisdição do Estado Nacional. Então, Moraes quis deixar claro que o Brasil tem jurisdição, essa jurisdição faz valer a lei penal e os bens jurídicos tutelados pela lei penal e que isso não sucumbe a ingerências externas. De um lado, as acusações por parte do ministro Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que tentaram justificar e comprovar a participação dos réus na trama golpista do dia 8 de janeiro. Do outro lado, as defesas, que argumentaram que os casos não têm relação e que não passam de mera especulação. Para o professor, a acusação foi muito mais convincente nos argumentos. A acusação foi mais contundente, mais convincente, mais persuasiva, mais linear e mais lógica na sua linha argumentativa. As provas são tão contundentes, tão manifestas, no sentido que, de fato, houve uma articulação pela prática de um golpe de Estado naquelas imediações do fim de 2022 e início de 2023, que, portanto, é mais fácil mesmo formular a acusação do que fazer a defesa. O trabalho dos advogados é um trabalho bem mais árduo nesse ponto do que o trabalho da promotoria. Mas o professor alerta que isso não quer dizer que todas as imputações feitas pelo Ministério Público sejam procedentes e que a vontade da PGR de aplicar todas as punições somadas pode ser frustrada. Mas é possível que tenhamos aí réus absolvidos, muitos réus condenados. E é possível que tenhamos réus condenados por alguns crimes, mas não por todos, entende? Porque também há algumas teses que são merecedoras de reflexão de crédito. Por exemplo, será que os réus mandantes, que são os que estão sendo julgados agora, participaram da prática de crime de dano ao patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado? O tribunal vai ter que enfrentar isso. Outra questão: será que realmente há concurso material de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado? Ou a absorção se verifica e a abolição violenta foi meio para se chegar ao golpe de Estado? Isso terá que ser enfrentado pela Corte e talvez nós tenhamos, Dora, um resultado intermediário, mais para a condenação do que para a absolvição, mas com a absolvição em alguns aspectos importantes do que é objeto da acusação feita pelo Ministério Público. Gustavo Sampaio diz que o processo ocorreu dentro da legalidade e que não há nada que possa anular o julgamento. Porém, segundo o especialista, uma brecha pode ser usada pela defesa de Bolsonaro, já que um presidente da República, quando julgado pelo STF, deve ter o caso avaliado pelos 11 ministros. O Supremo entendeu que, como Bolsonaro é ex-presidente, a primeira turma teria competência para julgá-lo.
Mas, de acordo com o professor de Direito, a defesa pode alegar que, quando os crimes foram supostamente cometidos, ele ainda ocupava a presidência da República e, por isso, deveria ser julgado pela composição completa do Supremo. Para análise do que foi esse primeiro dia de julgamento, chamo aqui os nossos comentaristas, Cristiano Beraldo, também Luiz Felipe Dávila, que estão conosco nesta manhã. Bom dia para vocês dois. Beraldo, vou começar para você. Qual foi o saldo na sua avaliação desse primeiro dia? O que mais chamou a atenção e o que a gente deve prestar atenção também no dia de hoje, né? Haverá aí a continuidade do julgamento, com mais algumas defesas também se manifestando. Bom dia, Soraya, Nonato, Dávila, bom dia, audiência que prestigia diariamente o Jornal da Manhã. Soraya, o que chama atenção é justamente a presença de elementos políticos nas manifestações, sobretudo do relator, ministro Alexandre de Moraes. Toda a abordagem que ele fez desde o início das suas manifestações, elas trazem um contexto que extrapolam aquilo que se espera num julgamento. O julgamento deve olhar o que há de provas em relação às atitudes dos réus e o que diz a lei, simplesmente isso. No caso, por ser o Supremo Tribunal Federal, olhando a Constituição, mas ali todo um esforço para criar um clima, falando sobre a economia brasileira, o sucesso da Constituição que garantiu o desenvolvimento do Brasil. Eu, sinceramente, não vivo nesse Brasil, eu não conheço esse Brasil a que se refere o ministro Alexandre de Moraes, esse Brasil tão próspero que a Constituição de 1988 foi instrumento para resolver inúmeros problemas. Eu vivo num Brasil que tem um problema gravíssimo de contas públicas, problema grave de taxa de juros, um problema grave de criminalidade, tantos problemas graves, mas ali se debruça o Supremo para julgar esse caso em que o próprio relator é alvo das ameaças que foram feitas, uma coisa absurda em qualquer país democrático sério. Além disso, a gente vê que o caso, apesar de envolver um ex-presidente da República julgando coisas que haveriam acontecido enquanto ele era presidente da República, esse caso não é importante o suficiente para ser julgado pelos 11 ministros. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal ele não é formado por 2 turmas, ele é formado por 11 ministros. Aliás, esse é um caso tão desimportante para as pessoas que estão ali conduzindo o julgamento que o próprio Procurador-Geral da República, depois de se manifestar, deu no pé, pegou um avião, foi para a ilha de Marajó receber lá um agraciamento qualquer da Suécia. Ou seja, fala-se de soberania com a boca cheia no julgamento em Brasília, mas qualquer chamado de um país estrangeiro é mais importante do que acompanhar o julgamento de um ex-presidente da República. Então são elementos que realmente me desanimam como brasileiro, olhando para o que eu espero de uma corte constitucional do país. Luiz Felipe Dávila, queria te ouvir também e principalmente a respeito da expectativa para o dia de hoje, que é exatamente a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dávila, bom dia para você. Bom dia, Nonato, bom dia, Soraya, bom dia, Beraldo e bom dia, nossa querida audiência do Jornal da Manhã. Nonato, nós precisamos olhar 3 coisas importantes nesse processo. Toda vez que nós temos o julgamento de um presidente da República, deveria ser um momento supremo do Supremo, ou seja, onde os ministros mostrariam capacidade de defender a lei, a Constituição, o Estado Democrático de Direito e não escorregar para o julgamento político. E eu vou dar aqui apenas 2 pontos que me chamam a atenção. Primeiro, a ausência de impessoalidade. Esta é uma regra básica do Estado Democrático de Direito. O que é a impessoalidade? É um juiz estar isento, totalmente isento do caso para poder analisar os fatos e não estar envolvido no próprio caso. E nós temos nesta primeira turma 5 juízes, dos quais 3 têm algum tipo de envolvimento contrário a Jair Bolsonaro. O próprio ministro Alexandre de Moraes, como bem disse o Beraldo, que é julgador, investigador e vítima, porque ele é uma das pessoas citadas no tal suposto plano do golpe de Estado. Então não tem impessoalidade para julgar um caso tão importante.
O segundo, nós temos o ministro Flávio Dino, que até pouco tempo era ministro do governo Lula e inclusive moveu ação contra Jair Bolsonaro. Como ele terá a imparcialidade para julgar o caso? E o terceiro é o ministro Zanin, que foi advogado de Lula durante a Lava Jato. Então, assim, são 3 pessoas que deveriam estar impedidas de julgar isso. E como bem lembrou o Beraldo, este é um caso, afinal de contas, envolvendo o ex-presidente da República e ministros para ser julgado, apreciado pelo colegiado, coisa que não foi. E depois, a segunda coisa que chama muita atenção é a ausência de materialidade e provas concretas. O que existe na própria Procuradoria-Geral da República, o Gonê ontem, é uma narrativa baseada na delação de Mauro Cid, uma delação muito conflituosa, como o próprio ministro Fux disse. O ministro Fux disse claramente o seguinte: vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. Ou seja, uma peça frágil. E o próprio Gonê ontem admitiu que as Forças Armadas, os 2 comandantes das Forças Armadas, recusaram participar do golpe. Ou seja, a única materialidade que existe foi descartado pelo próprio procurador. Por isso, um julgamento muito mais político do que um julgamento que deveria atrelar ao respeito à lei e à Constituição.